Bom, como eu falei para uma galera toda, vou explicar um pouco como que foi o meu capixaba de ferro, o meu primeiro triatlon full, né? Eu não vou falar nem sobre isso e muito menos sobre isso, mas vou falar nas pessoas que me acompanharam aí esses 14 meses que não foram fáceis, não foram simplesmente um momento, mas foi por um objetivo. E aí é que eu falo para vocês, pessoas, né? Eu, há cerca de 12, 13 anos atrás, mais ou menos, não me lembro determinado momento, eu fui diagnosticado com um problema neurônio motor, vários outros problemas que, enfim, me impediram de fazer qualquer tipo de esporte. Eu sempre fui ativo, sempre gostei de esportes. E o esporte fazia parte do meu dia a dia. E o médico disse para mim que eu tinha que aceitar que eu era uma pessoa de 30 e 32 anos, 33 anos, que eu teria que aceitar ser uma pessoa de 80, um idoso, alguma coisa que eu não poderia mais fazer atividade física. Ali, o chão para mim se abriu, uma situação complexa, tiveram várias outras situações que, enfim, eu não vou ficar abrindo tanto aqui, mas que me deixaram muito para baixo. E eu pensei que realmente eu nunca mais fosse fazer esporte. Mas, enfim, como tudo na vida vem e derruba a gente, vem também outras situações. Eu nunca me senti um doente, de fato. Eu nunca me senti uma pessoa que tivesse aquela doença horrível que todo mundo falava, que no entanto todo mundo achava que eu tinha, que eu supostamente poderia ter o ELA. E quem não sabe o que é isso, enfim, é uma doença degenerativa. Graças a Deus não foi o que aconteceu comigo. Enfim, tive uma perda motora no meu braço, que eu tive uma perda de 30 a 40% de força para isso, que automaticamente isso me impede na natação. Mas minha mulher, não, minha mulher atual, obviamente, nunca aceitou. Ela sempre procurava médico, sempre procurava situações para poder ir, assim como ela não acreditava muito nisso. Até que ela descobriu um médico, que esse médico simplesmente ele falou: meu, você não tem essa doença, você está bem, só que você perdeu uma parte do neurônio motor por um problema degenerativo, não se sabe dizer o que, mas segue a sua vida, vai ser feliz. Bom, ali foi um motivo muito bom para mim. E aí foi onde que eu sentei com a minha esposa, sentei com ela e conversei e falei: olha, eu tenho alguns sonhos que eu gostaria de fazer. E esses sonhos vai me limitar em algumas questões, eu vou ter que treinar bastante, tá? Eu tenho vontade de fazer um triatlo de alta intensidade, uma sequência e tal. E ela falou: tá bom, vai lá. Mas no início ela achou que eu ia começar e parar, mas não. Eu tenho uma coisa comigo que é um foco, e automaticamente foi isso. Então, depois dela, né, porque ela foi a pessoa que mais me apoiou, eu tinha que procurar um profissional. Eu tinha que ter uma pessoa que já tivesse feito aquilo que eu quero fazer e que eu desejo fazer. E eu já conhecia, acompanhava Lucas Vilela, cara, um profissional maravilhoso, uma pessoa, enfim, dispensa comentário, todas as pessoas da mesma assessoria que eu, até pessoas que não estão na assessoria conhecem ele pela trajetória, pelo tudo aquilo que ele vem. Sentei com ele um belo dia, né? Esse dia aí que vocês vão ver eu na foto, e falei para ele sobre as coisas que eu queria. Falei: cara, e aí, vambora? Ele topou, entendeu, e de lá para cá começamos a fazer nossos treinamentos, e ele passando, até a última semana que ele falou: cara, preciso ver você nadar, porque você é muito ruim. Não foi essa palavra que ele falou, mas é como se ele tivesse dito. Falou: cara, você é muito ruim, mas enfim, quero ter segurança que você vai estar bem. E eu deixava ele tranquilo: cara, eu tô bem, fica tranquilo, não se preocupa não. Mas ele queria ver, nós fomos para Ubatuba nadar, e ele falou: não, eu tô mais feliz agora, eu tô mais tranquilo. E a minha natação é, de fato, ela, por esse problema neurônio motor, ela não é ruim, ela é péssima, é quase como se fosse uma pedra que caísse no mar, em qualquer lugar. E eu sabia que eu ia sair ali do mar sem problema nenhum, mas assim, para vocês terem ideia, quando eu fiz a primeira natação em 1900 metros,
todo mundo do mesmo equipe, do full, já tinha ido embora. E já estavam largando o pessoal que ia fazer o standard, que ia nadar somente 1.900. E acabei minha natação. Na primeira parte, que foi a parte mais feliz, a Bianca conseguiu gravar essa foto aqui, que para mim diz muito sobre uma felicidade que eu senti ali naquele momento. E eu sabia que eu ia terminar os mais 1.900. E, de fato, concluí a minha natação, 3.800 metros, em quase 2 horas, que para dentro do triatlon, dessa competição, é absurdo de ruim, mas assim, é muito ruim. Mas eu estava feliz. Eu estava feliz porque o meu objetivo ali era concluir aquela prova, sem sombra de dúvida, e eu iria concluir, né? E acabou ali, eu fui para bike, né? Então, depois da natação, 3.800, bike. Mas antes de mais nada, falar um pouco também sobre outra pessoa, que também, 2 outras pessoas que tiveram um êxito maravilhoso, que foi Danilo, que me deu uma aula constante aí 2 meses seguidos para melhorar minha performance na natação, porque realmente era péssimo. E olha, para você ter ideia, para ser péssimo não precisava ser muito. E ainda consegui melhorar um pouco, por incrível que pareça. Danilo foi um professor maravilhoso, me ajudou demais. E automaticamente fazendo fisioterapia com a Flávia. Foi, obviamente, me deu uma força um pouco maior para trabalhar o braço, coisas que eu não conseguia fazer normalmente, a fisioterapia fez, né? Então me ajudou muito ali, foi uma situação muito, assim, foram 2 pessoas maravilhosas, o Danilo na natação e a Flávia na fisioterapia, me ajudaram demais, conseguiram fazer com que as coisas acontecessem ali para mim na natação, né? Depois fui para bike, 180 quilômetros, gostoso. Eu tinha projetado, porque na bike eu também tenho uma facilidade maior, né? Mas não foi da forma que eu queria, né? Bateu um vento extremamente forte, um vento de aproximadamente 37, 38 km por hora, batendo isso contra a gente na lateral e tudo mais. Eu não conseguia clipar demais. Meu amigo Cornelis me perguntou qual foi a parte mais difícil da prova ali. Eu acho que foi a parte da bike no momento, porque o vento vinha de todos os lados e tudo mais. Eu estava com mais ou menos 20 minutos no pedal e eu senti uma cãibra na perna. Eu tive que fazer muita força na natação, com pouca força no braço, eu tive que fazer muita força na natação, com a perna, para poder me impulsionar um pouco para frente. E desgastei demais da perna para isso, e eu ainda tinha mais 42 km depois de corrida. E o vento batendo, quando você clipava ali, colocava a mão, deitava ali no guidão para você pegar uma velocidade maior, o vento batia lateral e tudo mais, tirava ali a sua concentração da bike, e eu tive que segurar no guidão para poder pedalar. A maior parte do tempo foi dessa forma, por causa do vento muito forte. Assim, da onde eu pedalo, eu tenho muita subida e tenho muito vento, mas eu nunca tinha presenciado um vento tão forte. Inclusive, tinha gente que estava com roda fechada, acabou caindo. Um cara na minha frente, ele caiu com roda fechada e tudo mais. Não sei se foi devido a isso, mas ele teve uma queda. Parei, até perguntei, tá tudo bem? Ele falou que estava, só foi uma queda, mas é vida que seguiu. E eu me mantive ali. E na primeira câimbra, com 20 minutos ali, me bateu um certo... Falei, cara, câimbra agora, com 20 minutos, não tinha pedalado nem 15 quilômetros ainda. Eu tinha 180 quilômetros para pedalar. Falei, ferrou, não tem como. Fiquei ali uns 10 minutos parado, tentando fortalecer ali a perna, alongar. Deu uma melhorada, montei na bike e fui. Aí, na primeira transição ali dos 60 quilômetros, na volta, eu fui pegar água e as 2 pernas deram câimbras. Então ali eu não consegui tirar o pé da sapatilha, eu não consegui fazer nenhum tipo de movimentação. E as pessoas que estavam me dando água, elas que me seguraram. Elas me seguraram para eu não cair da bike. E elas perguntaram o que foi. No entanto, elas arrancaram o meu pé da sapatilha, que eu não tinha força ali. E fiquei ali mais ou menos de novo, ali quase com uns 20 minutos parado, tentando alongar. Bateu um desespero, porque eu comecei a chorar de raiva. Eu falei, não vai ser agora, pô. Treinei tanto, não tem como eu parar agora, não vou. Mentalmente era isso que eu pensava, chorando de raiva ali.
Alonguei de novo, subi na bike, o pessoal falou, vocês vai voltar? Eu falei, vou. Não quer que pede o carro de apoio para você voltar? Eu falei, não, vou continuar. Montei na bike e fui. E aí eu percebi, eu comecei a olhar no relógio ali da bike, que toda vez que eu forçava um pouco mais, eu sentia um desconforto na perna. E eu travei uma velocidade ali, falei, não vou sair mais disso, porque eu ainda tenho 42 km para correr depois, eu vou manter isso. E, enfim, deu para concluir a prova de pedal, né? Foi muito maravilhoso. E não só isso, mas aí eu começo a olhar todos os méritos de pessoas. Minha Nutri, Bruna, que controle que ela teve, que preocupação que ela teve em todos os aspectos aí de quase 6 meses me acompanhando e me orientando, mostrando como que eu deveria fazer em cada momento, até porque ela é casada com um triatleta também, ela entende um pouco desse aspecto e ela falava, Júlio, faz isso, faz naquilo, naquele momento ser isso, se preocupa dessa forma. E por incrível que pareça, seguir à risca todas as informações que ela falou, não senti fadigado nenhum momento no pedal, foi uma coisa assim, com a hidratação, com a alimentação de sólidos ali, foi assim, enfim, acabou a bike, eu estava intacto, de uma certa forma, né, intacto. E fui para a corrida, da mesma forma com a nutrição que ela tinha passado, tudo. Ou seja, o mais importante de tudo isso é saber que foram 14 horas de correndo, pedalando e nadando, e no dia seguinte eu estar intacto. Essa que para mim foi uma virtude muito maravilhosa dentro da nutrição, dentro da alimentação, de tudo aquilo que foi passado em todos esses meses, principalmente no dia da prova. Então assim, a Bruna só tenho que agradecer porque foi maravilhoso, não tem nem o que dizer sobre isso, né? E aí acabou o pedal, não tem mais o que fazer, corrida, são mais 42 quilômetros, né? E aí, de novo, ingerindo carboidratos, alimentação, bebida ali da forma que tinha que ser feito. A hora que eu vi os primeiros 10 quilômetros, eu estava correndo mais do que era para correr, porque eu tinha que ir com calma ali naquele momento. Já não sentia mais nenhum tipo de dor na perna, estava um pouco cansado, óbvio, né? Não tem nem como dizer que não foi cansado, mas bem. Estava bem, correndo. Quando eu olhava ali, já poucas pessoas acabando a prova e tudo mais, né? Faltavam algumas ainda. E eu falei, não, agora eu não vou forçar mais, porque eu estava com receio ainda de tentar forçar alguma coisa, acabar num tempo bom que eu queria. Eu queria ter feito essa prova, obviamente, em 12 horas. Eu tinha colocado isso comumente como objetivo meu, mas foram várias paradas que eu tive no pedal por questões de cãibra. E entre eu fazer o tempo que eu desejava e concluir a prova, que era o meu maior objetivo, até porque eu tenho provas tão pesadas quanto essas ainda dentro do que aquilo que eu quero fazer, que eu tive que pensar, falei, não, vou devagar, vou com calma, porque não tem por que eu tentar me estourar dentro de uma única forma. Então foi justamente isso que eu pensei. E aí eu comecei a diminuir ali dentro de um pouquinho da corrida e concluí ali com as minhas 14 horas, né? E por que eu falo que são pessoas? Porque foram pessoas. Eu tenho uma coisa comigo que, graças a Deus, quando eu estou correndo, quando eu estou ali treinando, eu consigo olhar que eu não estaria fazendo nada daquilo ali se eu não tivesse pessoas ao meu lado. Minha mulher estava ali sentada na calçada, vibrando comigo, festejando comigo, eu recebendo inúmeras mensagens, pô, como que o Júlio tá aí e tal. E eu não estava preocupada com o tempo, com nada. E todas as pessoas acima de mim, todas as pessoas que pedalam mais do que eu, pessoas maravilhosas me mandando mensagens de motivação, sabendo o quanto que aquela prova é importante para mim. E tudo isso que passava, eu não estava em nenhum momento querendo disputar isso com ninguém. É isso que as pessoas às vezes ficam, mas você disputa isso com alguém, não, é meu, é pessoal. É libertador quando você tem essa vontade de se superar com consciência, não fazer uma coisa desnecessária. E a disciplina que eu acho que o esporte dá. Eu consigo hoje falar para todo mundo que o triatlon, para mim hoje, ele não veio somente como uma mudança de um esporte, obviamente, mas ele veio para mim como uma lição de vida em vários aspectos. Hoje eu consigo ser uma pessoa, eu faço uma roda da vida girar muito mais compassada.
Eu me preocupo com a minha saúde, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com o meu trabalho, eu me preocupo com os funcionários. Tento ter uma meditação tranquila, porque é muitas horas que você tem que ter somente mente, porque o corpo está treinado, mas é a mente que te derruba. E tantas coisas maravilhosas, e eu fico às vezes pedalando, pedalar 6 horas às vezes, eu fico olhando para o céu, eu fico olhando para o sol, falando, cara, que maravilhoso. Então tem umas coisas muito... Eu vou passando pelas pessoas, eu vou cumprimentando, porque, é vivenciar, é ter essa experiência, é sentir esse conforto de que você está fazendo alguma coisa boa. E volto a dizer, ninguém consegue fazer um esporte desse sozinho. Ninguém consegue. Eu só consegui porque eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, tá? Como essas que eu já mencionei. E o apoio da família. Eu acho que eu falo para vocês, que é o fundamental. Porque muitas vezes você vai sair de madrugada, muitas vezes você vai ter o sábado para treinar, que às vezes não tá com a sua família ali, mas eles são a base de tudo. Se você não tiver apoio deles, você vai ter um problema grave. Mas saber entender também. Teve dias que eu estava na beira da piscina para começar a nadar. Minha mulher falava, você vai nadar? Eu falei, vou. Eu queria sair. Vamos sair. Eu parei o treino para poder sair com ela, para poder a gente se divertir, porque também faz parte do relacionamento. E é complexo, não é fácil, mas se a gente colocar isso, se a gente planejar, porque tudo é um planejamento, é um processo, dá para fazer. Dá para fazer, eu falo para vocês. Agora eu vou sentar de novo com o Lucas, tem outros planejamentos para acontecerem, para metas futuras, e aí toda essa galera volta. Nutri volta, Danilo volta, fisioterapia volta, porque é assim que a gente precisa de pessoas para gerirem pessoas, para fazerem pessoas se tornarem melhores. E, enfim, é basicamente isso. Beleza? Depois eu vou falar um pouco mais sobre as perguntas que muita gente acabou me fazendo, mas eu queria dar um overview do que foi essa prova para mim maravilhosa. Tá ok? Se vocês ficarem com dúvida de alguma coisa que passou, manda mensagem aí no Insta, porque eu vou respondendo. Abraço.